Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo da Ponte. Dessa vez o tema será a ansiedade e o transtorno de pânico. Bom, gostaria de pedir para vocês nos seguirem, darem sugestões do como que a gente está, tanto no podcast como no vídeo, sugestões de tema, tá? Eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês. Hoje a gente só está com a equipe da Ponte, né? A gente veio aí as duas semanas com convidados, que foi muito diferente. A gente ainda vai fazer muito dessa maneira. Mas hoje eu queria apresentar para vocês a psicóloga Jezere. Olá, tudo bem? O psicólogo Pedro. Tudo bem, pessoal? E a psicóloga Clara. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a nossa turma, né? São os nossos terapeutas que a gente atende desde infância, idosos, casal, família. A gente atende uma gama muito expressiva, assim, da quantidade do que a psicologia pode abranger. Gente, então vamos começar. O que a gente poderia dizer, o que é a ansiedade? Eu gosto de começar diferenciando ansiedade de medo, né? Legal. Achei assim, até um padrãozinho das minhas conversas sobre emoções, ansiedade e medo, que o medo seria uma emoção básica, ou seja, todo mundo tem essa emoção, e aí é uma emoção que serve para a gente ficar pronto para os perigos, né? Para a gente sentir, se a gente se sentir ameaçado, a gente está pronto para ou fugir ou enfrentar o que está fazendo a gente ficar com esse medo em si, né? Então é uma emoção que nos ajuda a sobreviver no dia a dia. Só que quando esse medo ele fica desregulado e ele se apresenta em situações e maneiras em que ele não é tão necessário assim, que a situação não necessariamente pediria a existência, a presença dele, aí surgiria uma ansiedade de forma patológica. Porque a ansiedade em si também tem essa diferenciação da ansiedade patológica da ansiedade saudável, se a gente pode dizer assim, porque a ansiedade saudável também é uma forma da gente estar preparado para alguma situação que vai nos acontecer no futuro próximo, né? Eu acho que isso é essencial. Eu acho que a ansiedade, a gente tem que falar de futuro, né? É aquela aflição do que vai acontecer, como vai acontecer, o que vai acontecer. E o medo, bem como o Pedro falou, eu ainda acrescentaria uma coisa a mais. É que o medo ele também pode ser patológico, né? Quando você tem um medo de um específico de alguma coisa, que a gente também vai ver, vai entrar dentro dessa ansiedade. Sim. Né? Eu gosto de colocar que o medo, quando ele acontece, acredito que foi Paul Ekman que falou, se eu não me engano, que o medo, quando ele se apresenta de forma imediata, ele vai gerar comportamento de fuga, luta ou congelamento, né? Que a gente estuda bastante isso na faculdade. A gente ou vai fugir ou a gente vai paralisar sem ter reação, ou a gente vai querer enfrentar aquilo. Quando a gente sente uma sensação de ameaça, a gente vai ficar alerta, vigilante, a gente vai ficar igual a gente fica quando tá achando que alguém tá olhando a gente, tem alguma coisa acontecendo, a gente já fica alerta. E quando a gente antecipa esse medo, aí que seria a ansiedade saudável, né, da gente, a coisa ainda não aconteceu, mas a gente já tá sentindo aquilo, antecipando aquilo e meio que se preparando para aquilo que vai acontecer, né? Sim. E aí, a gente vem, né,
E assim, a gente vai ver isso mais para frente, porque não é só de ansiedade que a gente está falando, a gente está falando de ataque de pânico, transtorno do pânico, a gente vai entender o que é isso. Mas o medo, como o Pedro está falando, né, é uma resposta emocional, porque é uma emoção, é uma ameaça iminente, real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação da ameaça futura, que foi exatamente o que o Pedro falou. Acontece que os ataques de pânico, eles podem se destacar dentro dos transtornos de ansiedade, né? Por ser um tipo de resposta ao medo, né? Assim, geralmente o ataque do pânico, que pode vir a ser um transtorno de pânico, você tem várias características, né, do ataque que são físicas. O sistema autônomo começa e você acha que literalmente você vai morrer. Você está passando muito mal, né? Essa é a principal diferenciação do ataque, né? E ele vem por esse medo, pelo medo de ter o ataque de novo, pelo medo que vai morrer, pelo medo do medo, né? Então, as pessoas que sofrem desse mal, né, dizem que é a coisa mais horrível que já aconteceu, né? Tanto que vai direto para o hospital. E aí a pessoa começa a perceber que é uma coisa muito mais psicológica, emocional, quando se faz um monte de exame e tá tudo normal. Quem quer? Aí a gente pode começar a trabalhar, né, a falar os principais transtornos da ansiedade, né? A gente tem um transtorno de separação, que assim, a hora que assim, queria ver quem que poderia falar um pouco sobre esse transtorno, que quem é pai ou quem já foi criança vai lembrar dele, né? Então, as características essenciais do transtorno de ansiedade de separação é o medo ou ansiedade excessiva, envolvendo a separação de casa ou da figura de apego, por exemplo, os pais. Sintomas nas crianças, o retraimento social. Pode falar. Desculpa, Desirê, é isso mesmo. É uma separação, geralmente se dá em criança, né? Tem adulto também, é um pouco diferente, você tem que ter a maneira de você diagnosticar, acho que você tem que ter mais do que um sintoma. Enfim, depois a Desirê vai até falar sobre os sintomas, mas a ansiedade é de você se separar da tua casa, sair da tua casa. A ansiedade é de você ir para a escola e você tá sem o teu pai ou a tua mãe. Geralmente é a primeira grande separação da criança, né? Dos pais, dessas figuras parentais. Exatamente. É que a criança ainda não tem aquela imagem de vai e volta, meus pais não vão me abandonar. Então, muitas vezes ela acha que se não tá com o pai pode não voltar mais, ela nunca mais vai ver o pai. Então, tem a perigo, criança né? Acha que vai acontecer alguma coisa com os pais. E aí... Se eu não me engano, eu ia comentar que, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado, é que a criança ainda não tem essa consciência de si, né? Ela tem mais a consciência da situação. Então, se ela sai desse contexto que ela já está acostumada e se sente segura, isso vai facilitar ela ter essa ansiedade, né? Mas olha bem, contexto. aqui é um transtorno, né? Toda criança, como a Desirê falou, dependendo da idade, não vai entender muito a noção de tempo, de espaço, mas ela não vai ter um transtorno de ansiedade de separação, né? Isso pode acontecer na pré-escola, por exemplo, né? Pode acontecer com 4, 5 anos ali. A criança, ela começa a passar muito mal, porque realmente tem uma questão ansiogênica ali, né? Não é só aquela transição para a escola, aquela adaptação,
Porque todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das crianças, né, sofre um pouco sofrem na adaptação da escola, principalmente. É comum, né? É comum. Mas o transtorno, eu vou pedir para você ler, Desiree, quais são as características do transtorno, os sintomas, né, que a criança pode ter, que tem essa ansiedade. Retraimento social, apatia, tristeza ou dificuldade de concentração no trabalho ou nos brinquedos. Dependendo da idade, os indivíduos podem ter medo de animais, monstros, escuro, assaltantes, ladrões, sequestradores, acidentes de carro, viagens de avião e de outras situações que lhe dão a percepção de perigo à família ou a eles próprios. Então, a criança fica realmente prejudicada, né? Quando aqui está em realizar os seus trabalhos acadêmicos, né? As suas tarefas, a criança não consegue, não é aquela criança que muitas vezes dá 10 minutos, os pais vão embora e a criança está ótima, né? Geralmente, lógico que não quer dizer que essa criança não está em sofrimento também, mas a gente tem que olhar certinho, porque essa criança vai ser muito apegada aos pais. Né? Não vai querer sair, ela não vai se adaptar, ficar nos sozinha. dias. Não vai se adaptar durante os meses. Ela tem um transtorno. Isso vai se tornar um problema grave mesmo. Ela vai ter que fazer uma vai se tornar terapia, um problema grave. né? E se não resolver, ela vai ter que verificar alguma questão psiquiátrica, né? Em última instância, sim. Aí nós vamos para o mutismo seletivo. O mutismo... Quer falar, Pedro? E o motivo seletivo vai ser quando as crianças elas vão entrar em contato, em interação com os outros indivíduos, elas não vão iniciar uma conversa, não vão responder alguma questão ou interagir nessa conversa. E ao contrário do que acontece em casa, a criança funciona normalmente, fala, responde, conversa, pergunta, mas quando ela sai desse âmbito familiar, o âmbito que ela se sente segura, ela realmente evita. Ela tem esse mutismo. E é seletivo justamente porque ela seleciona um local em que ela não se sente segura para interagir. E nesse caso acontece verbalmente. Só verbalmente, né? É uma criança que não faz muito contato com você, né? Ela procura se isolar, né? Porque às vezes uma criança não é verbal, mas ela faz mímica, é. né? Ela interage. Mutismo Porque assim, quando a criança está num ambiente novo, muitas vezes é comum ela ficar mais quieta, ela ficar mais perto dos pais, até que ela vai reconhecendo o ambiente, aí ela começa a fazer umas brincadeiras com os outros, começa a falar uma coisa ou outra e vai se soltando. Aí isso é normal. Mas aí quando é que passa a ser patológico? Entendeu? Quando a criança não consegue, vamos dizer assim, explorar esse ambiente. Ela tem dificuldade, ela não consegue interagir nem com o ambiente, nem com as pessoas que neles estão. Nem se expressar, nem que ela esteja precisando no momento ou se sentindo vulnerável, ela não consegue expressar. Nem que seja para pedir um socorro, alguma coisa assim. Porque ela está vulnerável, né? Mas ela não encontra uma forma de se expressar fora ao meio em que ela se sente acolhida e segura. Isso seria um princípio, não sei se posso dizer assim, mas uns indícios de ansiedade social, né? Fobia social. Assim, ela é marcada por intensa ansiedade social, porque quando ela está num meio social, ela se fecha. Mas não quer dizer que isso vá virar... sim. Né? Lógico que você já vê que é uma criança... Porque tem adulto também, né?
Fobia social, sim. Lógico que talvez seja caracterizado como fobia social, adulto. É porque tem a questão exatamente da fala, né? Agora, o que eu vi, que eu achei legal, que eu dei uma estudada nisso, eu tinha até uma... A gente faz um grupo de estudo em psicopedagogia e a gente está estudando alguns transtornos, né? Os principais da infância, desenvolvimento. E aí, uma pessoa tinha um aluno que tinha todas as características do mutismo, mas ele tinha também um problema na fala. E inicialmente eu tinha falado, não, então não é mutismo. E depois eu vi no DSM que você pode ter um mutismo seletivo mesmo com as pessoas que têm um problema na fala. Porque o problema da fala fica parecendo que a pessoa tem vergonha de falar, né? Tem baixa autoestima, as pessoas vão tirar sarro, vão fazer bullying, então não fala. Mas pode chegar a mutismo seletivo, sim. Eu não sabia disso, assim, eu achei legal trazer essa, né? Porque às vezes a mãe tem um filho que não fala bem, né? Fala bem errado, tal, e fala, ele fica quieto, ele não fala nada. Tem que prestar muita atenção para ver se não está com algum transtorno de ansiedade aí, né? Desenvolvendo alguma coisa. Mas... É uma linha muito tênue em alguns diagnósticos. Precisa realmente ser levado a um especialista. Porque se os pais acharem que eles sozinhos vão conseguir compreender, é perigoso. Esse diagnóstico sendo adiado cada vez mais vai comprometer mais ainda a saúde mental da criança, numa época muito importante para ela desenvolver linguagem, por exemplo. Sim, e assim, é muito bem colocado a sua fala, porque sempre falo isso, né? O Pedro está cansado de ouvir. Transtorno é a frequência, é a intensidade e é o prejuízo. Então, os pais, eles têm que olhar para a criança e se perguntar, meu filho está tendo prejuízo? Está tendo prejuízo acadêmico? Está tendo prejuízo social? Está tendo prejuízo na família? Está tendo prejuízo no seu desenvolvimento, como você acabou de falar? Bom, então vamos procurar alguém. Quanto antes. Porque é uma idade de ouro mesmo, né? A gente sabe o quanto é importante. Vai ter repercussões pro resto da vida se não tratar o mais cedo, né? Eu acho importante até a gente... Você tirou o som, Pedro. Tá sem som. Essa questão, tanto pode ser algum transtorno de ansiedade, quanto pode ser o desenvolvimento normal da criança. E às vezes os pais se sentem preocupados porque a criança não está avançando, especialmente em comparação com outras crianças, né? E aí, uma opinião profissional, uma indicação profissional, ela vai realmente ajudar a apontar o que pode ser a questão, né? É o extremo oposto, né? E assim, uma criança, a gente já sabe, né, que a criança que vive numa situação vulnerável, vive numa situação de estresse, de abuso. Não estou dizendo abuso só sexual e físico, não. Pode ser um abuso moral, enfim. Todas elas vão ter uma probabilidade maior de ter algum transtorno psiquiátrico na fase adulta, grande, né? Então, pode ser que o mutismo, as pessoas, enfim, não é todos os pais que às vezes percebem ou dão importância, né? Ou até não querem acreditar em algum problema. Tem a questão da resistência, né? Não é fácil. E aí, às vezes, isso a pessoa pode conseguir e passar por isso, né? E continua, como a gente vê muitas pessoas por aí que antigamente a gente não tinha todo esse olhar, esse cuidado, né? Hoje também, às vezes a pessoa não dá aquela importância, mas pode acontecer, como a Clara falou, da pessoa não dar conta. Esse que é o problema, né? E aí todos, não só o mutismo, todos que nós vamos falar aqui, qualquer um pode ter. O idoso pode ter,
o adulto pode ter, a criança pode ter, né? E a criança pode ser uma criança pequena ainda, pré-alfabetização. Não é... Então, a gente tem que ter um cuidado para quanto a gente sanar isso no início, né? A criança, como a Clara falou, se desenvolver plenamente, né? Ela ter a potencialidade para isso. Se é uma criança, por exemplo, que está com mutismo seletivo e não fala, e às vezes vai ficar 2 anos assim, olha quanta coisa que ela perdeu. Olha o prejuízo. Muito grave isso. Muito grave. Tem que ter essa atenção. Quantas coisas ela não interagiu? Porque o aprendizado não é só formal. Que tá aqui o Pedro, que não me deixa mentir sozinho, que fez um texto sobre isso, sobre aprendizagem, que você pode aprender em qualquer lugar, é isso? O nome do... Isso, transformando qualquer lugar em um lugar de aprendizagem, se não me engano. Então, a gente precisa... A gente tá aprendendo sempre, né? A gente tá aprendendo aqui agora também. É verdade. Tem várias coisas diferentes que a gente aprende ao mesmo tempo, vamos dizer assim. A se comunicar, aprende coisas formais, tudo de uma vez só, mesmo que na hora a gente não se conscientize, né? A gente está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. E outra coisa, só para terminar, para a gente pular para um transtorno que dá bastante pano para manga, e assim, tem crianças pequenininhas, 3 anos, 4 anos, né? Que aí que pode ter uma timidez excessiva, não só essas, tá? Mas eu tô falando dessas porque eu vou falar da birra, aí vocês vão entender. O medo do constrangimento, isolamento, retraimento, e começa a ter ataque de birra. Aí a mãe fala assim, eu tenho que educar minha filha, ela não pode ter birra. Então ela vai ficar na escola, por exemplo, né? Ou eu vou embora, eu não fico. Quer dizer, fica parecendo uma punição para a criança, porque a criança está achando que algum mal vai acontecer. Então a gente tem que entender o que é birra e quando a birra já passa a ser patológica, né? Mas quando que a birra passa a ser patológica? Frequente, intenso e vai causar prejuízo. Principalmente esse último, que não dá para relativizar, né? Causar prejuízo. Porque uma coisa é alguém achar que alguma coisa é intensa, outra pessoa achar que não é tão intenso assim, mas causar prejuízo já é uma coisa meio indiscutível. Importante você falar isso, né? É intenso relativo a quem? A pessoa mesma. A própria pessoa. Né? Então, quando eu estiver falando da criança Thelma, então eu vou falar, olha, antes eu não dormia, eu tenho problema com sono, mas eu não dormia bem uma vez por mês. Agora eu não durmo bem 3 vezes por semana. Então, na verdade, 3 vezes 4 para perceber essas coisas. Talvez uma pessoa que tem insônia todo dia vai falar, nossa, você dorme super bem, você dorme 12 dias, você só fica acordada 12 dias. Só que eu, em relação comigo mesma, eu aumentei 12 vezes o meu prejuízo. Então, tá intenso, tá frequente. Exatamente. Né? Tem que ser em relação à criança. Não é o que você acha, né? Porque às vezes a gente fala assim, a criança tá mais agitada, a pessoa fala... Na idade dela eu era assim. Não, eu também tive isso. Tem que ser em relação à criança, né? Não o teu parâmetro, senão não dá certo. Isso é importante para nós, né, como psicólogos, entender realmente o que está acontecendo com aquela criança ou com aquele paciente. E cabe primeiramente os pais entenderem, né? Porque eu acho que algumas coisas são muito sutis e os pais não estão percebendo que a criança dorme bem, por exemplo, ou mal. Ou eles estão relativizando a ponto de não perceberem. Então, às vezes, muitas coisas demoram para chegar, né, para o profissional que está avaliando. Pois é. E o profissional que está avaliando tem que entender que os pais não são especialistas, né? E que estão num processo. Por isso que eles estão lá.
bem difícil e bem sofrido. E quando eles chegam para você, é porque eles já tentaram de tudo, né? Porque para eles ninguém entende mais, e tá certo, ninguém entende mais do filho deles do que eles mesmos, né? Só que tem algumas coisas que saem da normalidade, e foge, né? E às vezes isso é muito difícil. Então, o psicólogo, né, o psicomotricista, a fono, o terapeuta de saúde, né, o médico, ele tem que ter uma sensibilidade, um acolhimento com esses pais, né? Porque a resistência, como você falou, é muito grande. E aí Senão eles nem voltam também. Às vezes nem volta. E vai fazer mal para a criança, né? Já aconteceu, já vi acontecer. No SPA de psicologia da PUC eu já vi isso acontecer. É comum não voltarem, mesmo que o psicólogo, o profissional não se equivoque. Então, assim, já tem aquela... Não gostaria de estar aqui, já tem aquela resistência. Então, se o profissional piorar a situação não acolhendo, aí é que não volta mesmo. Mas aí você tem que tomar o cuidado do seguinte, talvez o profissional esteja certo na hipótese diagnóstica dele, mas ele não soube fazer ali, ele não soube acolher, ele não soube, porque tudo é um processo. Se você talvez pega uns pais que não estão preparados para um diagnóstico, você tem que saber se aquela hora é hora de falar, como que você vai falar, né? Ou uma hipótese diagnóstica, a gente não dá diagnóstico, né? Mas assim, por exemplo, a gente faz avaliação neuropsicológica lá na clínica, né? Então, é uma expectativa muito grande, né? O que eu tenho? O que meu filho tem? Ou o que eu tenho? Né? Quando é adulto, já terminou? O que é? Né? Assim, a pessoa quer o norte. A pessoa quer, exatamente, ela quer, seria assim, eu não sou da Gestalt, tá? Mas seria fechar uma Gestalt. ela precisa saber o que ela tem, né? E às vezes o caminho não é bem esse. Não é isso que é o mais importante, né? Não é que não seja importante. O diagnóstico é muito importante. Mas às vezes você fica cego só por isso. E você esquece de percorrer o caminho, né? Então, isso para qualquer transtorno, principalmente para criança. Porque criança, ela tem que ser levada por alguém, né? E vou parar de falar, que eu não vou falar de fobia. Vou dar um último exemplo, que é o seguinte. Não estou dando spoiler não, tá? Não vou falar que é fobia o próximo que nós vamos falar. Não vou. Um exemplo é o seguinte. Já entrou em contato, não sei se foi a mesma menina, para mim acredito que seja, acho que eu já comentei isso para vocês em supervisão, que nós fazemos supervisão uma vez por semana, todo o pessoal da clínica, né? Que a menina entrou em contato comigo no WhatsApp, comigo porque é no WhatsApp da clínica, né? No WhatsApp da clínica, dizendo que queria ser atendida. Eu pergunto qual a idade dela, ela fala 13 anos. E eu falo para ela, olha, eu preciso da autorização dos seus pais, eu preciso falar com seus pais. Ah, não, então eu não quero, deixa, obrigada. Então tem pai que não entende, né? A gente não sabe o real motivo dessa menina, mas tem muito pai, tem muita mãe que não entende, né? Acha que problema psicológico é uma besteira, né? Até sentir uma depressão, né? Até ter um transtorno, um ataque de pânico. Aí muda, né? Ou se não é você, a sua esposa, alguém muito próximo a você, né? Até aí você começa a falar, opa, peraí, mas isso aqui não é tão... né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças. Bom, agora eu vou ficar quieta um pouco, vocês vão estar cansados já de ouvir minha voz. Fobia!
Fobia é um negócio bom. Não para quem tem, tá, gente? É um bom assunto. Uhum. Bom, a fobia é o medo ou ansiedade que está em uma situação ou um objeto específico. É um medo, né? Uma ansiedade de um objeto é um medo que não é real. Tipo, aquele objeto ou situação não tem esse perigo todo. Pode ocorrer quando o objeto está perto ou em determinadas situações, né? Ou em situações, é isso, né? Isso. Tipo, tem gente que tem medo de aranha, vamos dizer. Aí, quando a pessoa vê uma aranha, ela já começa a sentir sintomas, ou pode ter vários sintomas, gritar, começar a suar, querer sair do lugar, ou não conseguir Paralisar, como o Pedro falou. paralisar. Só não vai querer lutar. É bem difícil. E é interessante porque cada fobia, já que é um medo específico, eles ganham nomes específicos também, né? Cada tipo de medo irracional, ele ganha a sua nomenclatura, né? A gente falou da aracnofobia, tem a acrofobia, medo de altura. Claustrofobia, é claro. Medo de ficar preso. Lugares fechados também. Mesmo que não esteja em risco de ficar preso. O que eu acho interessante da fobia é que por mais que você tenha a consciência, né, que aquele medo é desproporcional, você não consegue, né? Ele é um medo que paralisa, você não consegue. Você não consegue enfrentar, né? É uma coisa muito, muito difícil. E eu nunca tive fobia, mas por muitos anos eu tive muito medo de barata. E assim, hoje a gente não é amiga, não. Hoje é assim, a gente não se cumprimenta, mas cada uma passa de um lado, entendeu? Antes não. E daí você vê um bicho pequeno daquele, né? Como essa proporção real do perigo, né? Parece um monstro. Então, então o sofrimento para certas pessoas, né, é muito grande. Eu tenho fobia de barata. Tem? Ai, gente, eu não consigo fazer nada diante de uma barata, acho que então eu tenho fobia de barata. Tá. Eu acho que é uma das questões que... tipo isso. Acho que uma das questões que, além de toda a questão da fobia, da ansiedade, de estar sendo afetado por um medo que você não tem controle na questão da fobia específica, tem essa questão que você falou, Thelma, que só você, ou pelo menos em grupo, né? Praticamente só você vai saber o que você está sentindo diante daquele objeto ou daquela situação, né? Só outra pessoa que tem esse medo também vai saber dizer, e acredito que não seja muito comum ter muitas pessoas próximas com o mesmo medo. E aí tem a alguns medos pessoa que são mais comuns, né? Às vezes acaba diminuindo quem tem, ou não entendendo o lado da pessoa. Diminui, a pessoa passa mal, porque, por exemplo, o medo de barata... Não sabe o que fazer, né? Muita gente não sabe o que fazer diante de alguém nessa situação também. Esse medo de barata é uma coisa normal, muita gente tem medo de barata. Mas vamos dizer que eu tivesse medo, sei lá, de uma galinha. A pessoa acha isso engraçado. Então, começa a tirar sarro de você, joga a galinha pro seu lado, por exemplo. E a pessoa passa mal, porque aquilo é uma coisa séria, não é brincadeira. Aí que ela vai entender, a outra vai entender que não era brincadeira. Que é o que a Desiree estava falando. O que fazer com uma pessoa quando está num ataque de ansiedade ou está passando mal, né? A gente vai dizer mais para frente. Mas assim, o sistema, né? Vem toda aquela adrenalina, aqueles hormônios, aquelas coisas, mas você tem que se afastar do objeto que está te deixando mal, né? E se acalmar. Você vai se acalmando, respirar, as técnicas de respiração, né? Pensar em outras coisas. A gente vai dar essas dicas, né? Mais pra frente. Mas assim,
E é importantíssima essa psicoeducação, né? Acho que eu falei errado. Porque o paciente, ele vai aprender a lidar com a ansiedade, com o medo dele, né? E é isso faz parte do tratamento, para que ele consiga a remissão dessa ansiedade, né? Aprender a lidar por muito tempo é mais importante do que querer eliminar de uma vez, né? É um processo. Não vai acontecer, é um processo. Não vai acontecer de se livrar do medo de uma vez, da fobia de uma vez. E a fobia social, que tá cheio de gente aí com ansiedade social, feliz da vida na quarentena? A fobia social, ela vai ser um medo, uma ansiedade que vai estar mais intenso mediante as situações sociais, como o próprio nome indica, né? E onde ele está em situações onde ele precisa ter contato com os outros, né? Ele precisa fazer uma interação. E ser avaliado pelo outro. É sempre bem específico nessas situações onde ele está alvo dos olhares. Exatamente. Extremamente vulnerável. Exatamente. Esse acho que é o maior problema dessa fobia social. Que diferencia, né, de uma generalizada, por exemplo. Você está em uma situação onde você precisa ter contato com os outros e os outros vão ter algum julgamento sobre você, né? E estar nessa posição de possivelmente ser julgado vai causar ansiedade, né? Já causa quem não tem a patologia. Uma das coisas... Eu trabalhei, né, no caso, no mestrado com realidade virtual, e uma das simulações que a gente usava para a fobia social, e uma que os artigos todos, quase todos os artigos que usam essa indução de fobia, de medo, de ansiedade, é justamente botar a pessoa no meio de uma plateia virtual, e aí a pessoa é dada uma tarefa. Você tem que apresentar um trabalho de matemática, que aí já acrescenta a dificuldade. Então, é realmente essa questão de você estar com os olhares todos para você está se sentindo julgado de alguma forma, e você tem que manter uma boa performance, nem que seja você não se desesperar, né, na situação. E aí deve dar um branco, deve dar seca a boca, né? A pessoa tem que se concentrar no conteúdo e no que ela está sentindo, né? E não transparecer o que ela está sentindo e passar o conteúdo de maneira adequada. É muita coisa para uma pessoa que tem fobia social. Então, administrar. Uma coisa muito importante que eu acho, né? Que assim, aqui talvez seja uma coisa mais grave até do que a gente está falando aqui, que é assim, a pessoa, né, o indivíduo, o paciente, tem a preocupação de que será julgado como ansioso, débil, maluco, estúpido, enfadonho, amedrontado, sujo ou desagradável. É só coisa boa, né? Então, a distorção, né, vamos dizer assim, porque isso é uma distorção da realidade, no sentido que não tem porquê as pessoas, assim, é muito pesado, é muito baixo, né? E as pessoas têm esse medo. O medo, ele é um medo, assim, não é só da aprovação. Lógico que tem muito de ansiedade, de fobia social, muito de aprovação. Mas, assim, vão me achar maluco, né? Vão falar que eu sou sujo. Assim, aí, né? Então, é legal a gente falar isso, porque às vezes vai ter uma pessoa que está ouvindo isso, alguém que conhece. Aqui não é o Serginho Groisman, que é amiga mesmo, não precisa ser a pessoa. É um amigo que você conhece, que já ouvi isso, né? E falar, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, né? Acho válido. A gente está falando essas coisas aqui,
porque é assim que as pessoas começam a entender que tem problema, né? Às vezes a pessoa tem uma ansiedade generalizada durante 20 anos e acha que isso é normal, porque ela sempre viveu assim. Ela nunca talvez tenha acessado essas informações específicas, né, que às vezes são diferencial para a gente fazer um possível diagnóstico de alguma coisa ou achar que não é nada demais, é da fase, né? Tem coisas muito específicas que é importante estar informado nesse sentido. E aí o transtorno de ansiedade generalizada, né? Se a gente pudesse falar para a pessoa, né? A generalizada é porque é geral, assim, é de tudo. Você não sabe distinguir. Não tem um ponto específico, né? Um foco específico. Não tem um foco específico, né? Exatamente. E é sempre uma preocupação. Ansiedade, lógico, né? Ansiedade generalizada, mas uma preocupação excessiva acerca das coisas, né? Das pessoas, se as pessoas estão bem, se vai acontecer alguma coisa, de tentar controlar, né, os eventos futuros. Mas isso, gente, é muito intenso, né? Mas é meio que tudo que a pessoa faz, ela é extremamente preocupada. Se ela tem uma atividade futura, ela já vê tudo que pode dar errado, entendeu? Geralmente a pessoa vê o ponto negativo das coisas. Geralmente tudo que pode acontecer de errado nas atividades que ela vai fazer, tudo que pode acontecer de errado a uma pessoa que é próxima a ela. Exatamente, Gezerê. E é tudo excessivo. Aquela pessoa que se cobra demais, né? Se preocupa excessivamente com as suas competências, a qualidade do seu desempenho. Principalmente com o que é importante para ela, né? Sim. Né? A saúde para que ela apareça. dos filhos, se vai acontecer alguma desgraça com o filho, se o filho vai sofrer um acidente, se vai acontecer, o filho viajou, por exemplo, né? A pessoa fica, né? Você sente que aquilo não é normal, né? Mesmo sem nenhuma razão objetiva mínima para estar com aquele medo. Tem razão. Nenhuma. Vai acontecer, né? Nada tira da cabeça da pessoa a possibilidade daquilo acontecer. E essa pessoa, ela se desgasta muito, né? Ela deve ser uma pessoa também que fica um pouco irritável, porque assim, você imagina você se preocupar com tudo, excessivamente com tudo. Alguém tá sempre tenso, né? Como a gente fala, a vida dela é tão afetada a ponto dela nunca se concentrar no presente, né? Tá sempre preocupada, em alerta pro futuro, né? Eu acho que a TAG, que a gente chama, né? Que são as iniciais, ela tem muita gente que não é diagnosticada e que tá aí sofrendo. Sabe? Dá pra ver, assim, o sofrimento, porque a pessoa sofre muito. E quem é tratado, porque assim, essas pessoas, ela tem uma aderência muito boa para psicologia, para psiquiatria, porque elas sofrem muito. E quem é tratado, né, e fala, gente, é outra vida que eu tenho, que coisa boa, ainda bem que eu fui procurar ajuda. Ela não sabe o que é viver sem estar preocupada 24 horas com qualquer coisa. Qualquer coisa. É como se a preocupação fosse transferida. Se a preocupação cessa aqui, ela vai transferir para qualquer outra coisa. Sempre, não para. Então, imagina o desgaste do cérebro. Imagina, tá tudo inflamado, desgastado, porque não para, né? Nem à noite tem pesadelos. Essas pessoas geralmente têm dificuldade para dormir. Se dormir. Assim, é até engraçado isso, né? Na quarentena tem muitos pacientes que reclamam, a reclamação assim que eu vejo que é bem parecida, comum, é com a insônia. Ou a dificuldade, não é nem que tem insônia, mas a dificuldade em dormir. Para pegar no sono. Para pegar no sono. Você vê, a gente está numa situação atípica,
né? É difícil mesmo, é difícil essa rotina, é difícil essa vida, é difícil não saber até que dia, né? Agora, imagina uma pessoa que não para de pensar em tudo e tudo pode dar errado. Bom, ela tem mais motivos agora, né? Pra pensar Mais que as coisas ainda, ele podem não dar errado. dorme, não dorme, Cada dia é um desafio, né? não dorme, né? Então, assim, é muito importante que essa pessoa procure ajuda, né? Eu já ouvi isso de um médico, e assim, não é porque você viveu de uma maneira que essa maneira é a maneira normal, que essa maneira é a que é feita para você viver. Se você tem sofrimento, né? Agora sou eu que estou falando, tá? Se você está em sofrimento, você precisa de ajuda. É igual você tá com dor de estômago. Não é normal ter dor de estômago. Se é uma dorzinha pequenininha, você vai deixando passar. Mas vai chegar um dia que essa dorzinha vai incomodar e você vai procurar um médico. Né? E o sofrimento que eu digo intenso, frequente, que te causa prejuízo, né? Não é normal, não é para o ser humano. O ser humano não nasceu com esse sofrimento. Então você É importante falar precisa de isso. ajuda. Uhum. Até porque não é normal pro ser humano, até porque tá fazendo mais mal do que bem, né? Não tá servindo para te ajudar. Tá te atrapalhando. Você perde a qualidade de vida, como a gente tá falando. Né? Tem gente que perde o emprego, perde família, né? Se perde, porque às vezes a pessoa entra num estágio muito, né, mais crônico e se perde. Então, a gente tem que se tratar, né? Eu acho que a gente tem que tratar do nosso físico, principalmente depois da quarentena, que a coisa tá feia, principalmente pro meu lado. Isso é uma brincadeira, mas assim, tem que se tratar sim, né? Físico, mas, gente, o mental é essencial. Até Né? para o próprio físico, né? A gente tem muito hábito de cuidado físico, mas a gente sonega o mental. Sim, exatamente. Naturaliza um monte de coisa. Parece que ele não dá problema, né? Assim, Ou as coisas não são problema, como você bem trouxe. Isso não é um problema, todo mundo tem. Até porque muita gente tem, então as pessoas começam a... Tem até uma expressão para isso, eu esqueci como é que é. Elas validam o que elas estão sentindo com relação à experiência da outra pessoa. Eu também tenho. Normal. Aí naturaliza-se cada vez mais comportamentos e emoções que não são tão naturais assim, em contextos sem grandes sofrimentos, né? Claro que isso é relativo, mas é o que você trouxe, né? O ser humano não nasceu para relativo sofrer. E depende de cada pessoa, porque às vezes eu tenho uma resiliência. Isso. Né? Que eu passei pela mesma coisa que você, eu fiquei legal. Você não. Assim como o físico, tem gente que com coronavírus... Exatamente. Né? Não sente nada, tem gente que morre. Tem gente que morre. Mesmo sem... Tem a mesma idade, né? Não, é semelhante, vamos dizer assim, né? Então, mesma assim, coisa. por isso que é tão lindo. Eu acho que, assim, uma das coisas que me chama a psicologia, assim, me atrai, é essa subjetividade. Entendeu? É fascinante. Eu posso tratar 10 pacientes com TAG. Vão ser 10 tags diferentes. Isso eu acho, assim, demais. Porque é um desafio, é a curiosidade de conhecer aquele humano, né? Aquele ser, aquela história. Né? E aprender com isso, né? Aprender, caminhar. Como a gente falou, aprender. Né? Muito, muito, muito legal. E agora, para terminar, já estamos terminando, hein? Quer dizer, já estamos quase na nossa 1 hora. O dia que a gente conseguir fazer um programa de meia hora, a gente vai ser contratado por alguém. Olha só. Ataque e transtorno do pânico. E aí, é tudo a mesma coisa? O que a gente faz? Coloca tudo numa cesta só?
Não, o ataque do pânico é um agravamento do ataque da ansiedade. A diferença é que no ataque do pânico a pessoa tem a sensação que ela vai morrer. Tem diversos sintomas no ataque do pânico, mas uma dos mais frequentes e que diferencia, né, do ataque de ansiedade é essa sensação que a pessoa tem que ela vai morrer. Pela questão, acho que do sistema autônomo, né? Uhum. Porque é uma adrenalina, né? Nervoso autônomo simpático. Como que é? O sistema nervoso autônomo simpático. Autônomo simpático? Isso, é. Ele está ativado de uma forma tão intensa que a pessoa... Transborda, né? É mais do que a pessoa consegue aguentar no momento, né? E aí ela tá com o coração... Não, desculpa, Pedro. Não, achei que você tinha terminado. Não, eu ia comentar que a pessoa tá suando bicas, igual a gente fala. Tá com o coração quase saindo do peito. A garganta está travada. E aí, junta com esses sintomas aconteceu o estímulo que causou essa situação do ataque, junto com o que ela começou a sentir depois do ataque, e aí esses pensamentos que ela tem de vou morrer, tô ficando louco. E o pior é que ela nunca sabe quando vai acontecer, porque começa a acontecer o ataque do pânico, a pessoa não está esperando, e começa a acontecer cada vez mais frequente e ela não tem controle de quando vai acontecer. Aí é o medo do medo. Né? E aí, quando começa a ser recorrente esse ataque, né, ele vai se transformar num transtorno. Né? Quando ele começa a ser frequente, ele é um transtorno. Porque o ataque do pânico, ele pode aparecer por uma outra patologia, né? Você tem TAG, por exemplo, você pode ter um ataque do pânico, né? O que eles falam aqui é que os primeiros, né, ele é muito inesperado. Depois, com o tratamento, você vai tentando achar os fatores ansiogênicos, os fatores que podem entrar no ataque. Daí vem aquela questão da psicoeducação, tudo, com a medicação, e aí você vai conseguindo melhorar controlar, né, vamos dizer assim. Mas é um processo, tá? Não é uma coisa fácil, não. Dependendo da extensão, do tempo, como né? É difícil. E daí ele fala que ele é inesperado, como a Desiree falou, muito bem falado, porque não existe um indício ou desencadeamento óbvio no momento da ocorrência. Aparentemente, tá tudo bem, tudo maravilhoso. A gente até pensa em umas reminiscências, né? Porque às vezes é um fato que aconteceu ontem, antes de ontem, né? E aparentemente aparece nada. E aí, e também existe ataque de pânico noturno. Eu não sabia disso. Que é quando a pessoa está dormindo? Quando está dormindo, emergindo do sono. A pessoa acorda passando mal. Também não sabia, não. Eu quero falar dos sintomas, né? Porque assim, a gente precisa ter pelo menos 4, né? Então, palpitações, taquicardíaca, sudorese, que é esse suor em picas que o Pedro falou, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, asfixia, sensação, né? Dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, anestesia ou sensação de formigamento, desrealização, sensação de irrealidade, ou despersonalização, sensação de estar se distanciando de si mesmo. Quando parece que você vai enlouquecer, sabe? Você fica meio... medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Então, é importante a gente saber
que alguns desses sintomas, pelo menos 4, né? E daí você vai numa emergência, vai procurar um cardiologista, vai procurar um médico e ele fala que a sua saúde física tá bem. Opa, sinal de alerta. Né? Eu acho importante a gente até focar que os ataques eles têm um tempo determinado para uma duração determinada para acontecer. Geralmente é acho que 10 a 15 minutos, se eu não me engano, no máximo, né? E aí o seu corpo mesmo ele vai te acalmar, porque ele mesmo não suporta, né? Então, é algo horrível que a gente passa, mas felizmente é por a gente, no caso, quem tem. Mas é bom ter essa lembrança. Eu acho meio complicado de ter essa lembrança no momento que está acontecendo, mas tentar reforçar ao longo do tempo que a gente vê que é algo que tem uma duração determinada, né? Então, o que é ruim vai acabar uma hora. E quanto mais você tem essa consciência, quando começa a ser recorrente em outros ataques, você consegue, né, começar a respirar melhor, enfim, fazer todas as técnicas para que isso passe de uma maneira mais rápida, né? Não tenha tanto sofrimento. Porque quem teve, né, que eu conheço, não é nem paciente, amigos, falam que realmente é uma sensação horrível, que você tem certeza que você vai morrer. Tenho certeza mesmo. Realmente, pelo que eu ouço de experiências das outras pessoas, é certo que a pessoa vai morrer na hora, certo? E aí a gente podia falar os tratamentos de uma maneira geral, né? Sem falar da fobia, que a fobia ela tem é um pouquinho diferente, mas bem pouquinho mesmo. E e daí, né? Pô, eu tô sentindo esses sintomas, tal. O que eu tenho que fazer? Procurar um psicólogo. Antes de um psiquiatra, procurar um psicólogo. E para que ele faça essa hipótese diagnóstica e aí encaminha para onde for necessário, se for necessário, para um psiquiatra, né? O psicólogo pode encaminhar para o psiquiatra, né, se ele achar necessário. E às vezes a pessoa procura ou é encaminhado porque vai no hospital, alguma coisa, procura o médico e às vezes o médico encaminha para o psicólogo, né? É importante saber que essa dobradinha, né, médico e psicoterapia é muito importante. Né? Essa questão Exatamente. é uma coisa, é um tratamento, né? E multidisciplinar. Então, às vezes a pessoa toma um remédio, fica bem e se sente muito melhor, né? Porque estava com um sofrimento horrível, se sente muito melhor e acaba não fazendo terapia. Mas um dia ela vai parar de tomar remédio, né? Assim, as questões precisam ser mais entendidas nesse caso. Elaboradas, Eu acredito que, vocês me corrijam aí também, se eu estiver errado. Eu acredito que o remédio, a medicação, ela vai ter uma ação pontual, enquanto a psicoterapia é um processo que vai te trabalhando pouco a pouco, a cada dia, vai te reestruturando sua mente, seu cérebro, de forma a ele se fortalecer contra essas questões que você tem, né? Então, quanto mais você combinar essas terapias, né, para solucionar essa questão, seja com a medicação junto com a psicoterapia, você vai estar se fortalecendo de um modo mais completo, né? Isso que eu acho que você está fazendo a sua casa no alicerce mais seguro, estruturado. Né? Lógico que tem gente que se trata só com medicação, lógico que tem gente que mas a pessoa que se trata só com terapia é porque ela dá conta, porque muitas vezes você consegue, é uma coisa leve, se é uma coisa que dependendo... Tá no princípio, você consegue, né, sair dessa situação sem medicação. Então, por isso que eu achei legal a Clara falar isso, por quê? Porque se você vai no psicólogo, você está dando uma chance sem a medicação.
né? Se você não consegue acessar, o próprio psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra. Por quê? Porque é exatamente o que o Pedro falou. Você toma um remédio, você dá uma melhorada, uma coisa pontual, para você poder seguir. Você consegue levar uma vida minimamente normal. E daí também para você Padrão. trabalhar na terapia. Porque se você Isso. tá tão mal, você não consegue. A Não, terapia consegue ser, vamos dizer assim, ter uma qualidade ali eficaz, né? E a pessoa não resistir ao remédio também, né? Porque muita gente tem a ideia de que remédio é coisa de maluco. Antigamente era psicólogo coisa de maluco, ainda tem, mas ainda se tem muito. Agora passou para o psiquiatra, que se eu remédio, não, esses remédios. É muito comum ouvir as pessoas resistirem a ir a um psiquiatra, tomar um medicamento. Então, ela tem que se abrir para essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade para a pessoa. Olha, eu parei aqui porque vocês vão ver qual que vai ser o nosso tema semana que vem, mas o nosso próximo tema vai ser em homenagem a Clara e vai chamar Coisa de Maluco. Aí vai ser remédios, psiquiatra, psicólogo, tudo que é coisa de maluco. Tá? É bem interessante, né? Porque quando a gente tá com dor de cabeça, a gente toma remédio para dor de cabeça. Dor de estômago, toma remédio para dor de estômago. Mas aí a gente tá com uma questão que mesmo que a gente não vê, mas a gente sabe que tá lá, que tá acontecendo e tá prejudicando, a gente não vai se medicar, vai achar que é bobeira, brincadeira. Né? Exatamente. Então, assim, o tratamento basicamente é isso, né? Aí a gente tem algumas coisas que é bom para todo mundo, né? Mas que na questão de pessoas com transtornos ansiosos, que a gente chama, né? Faz muito bem, que é a respiração. Existem técnicas e técnicas de respiração. Vocês podem procurar na internet, falar com o psicólogo de vocês. Pelo menos com os meus pacientes que tenham questões mais ansiogênicas, assim, eles falam, o feedback, o retorno da respiração é: nossa, que bom, eu respirei, me senti melhor, tal. Então, porque daí você controla a respiração, né? Porque a respiração também começa a ficar muito ofegante, aí começa a dar, parece que tá sufocando o coração. Então, assim, você controlar a tua respiração já é muita coisa nessa hora, né? Você tá no controle de alguma coisa, né? Eu ia comentar, mas aí seria a dose de neurociência semanal do podcast. E a gente tem um sentido, a gente geralmente só conhece os 5 sentidos, né? Mas a gente tem muito mais que 5 sentidos, e um dos sentidos que a gente tem que não é muito divulgado é a interocepção, que é justamente a gente ter essa sensibilidade da fisiologia da gente. A gente está percebendo o nosso coração, a gente está percebendo nossa respiração, as coceiras, dor. A gente saber o que está acontecendo dentro da gente. E aí, uma das técnicas, essa técnica de respiração utiliza um pouco disso, da gente ter esse controle. Eu acho que mindfulness também pega bastante essa questão. E é uma das formas que pode ajudar a prevenir, ou pelo menos a controlar, se não me engano. É uma forma de você se resguardar contra a possíveis questões ansiosas e os ataques de pânico. É você saber o que está acontecendo no seu corpo, porque justamente o não saber o que está acontecendo no corpo é um dos agravantes na questão do ataque, acho que especificamente. E aí você ter esse treinamento um pouco mais focado no que está acontecendo dentro de você, você consegue distinguir do que aconteceu realmente, do que você está sentindo realmente, do que você acha que pode estar acontecendo. A pessoa corre para pegar o ônibus, sente o coração batendo mais rápido, aí essa aceleração do coração é confundida com uma questão ansiosa, e aí a pessoa entra em E a pessoa já tem medo. Isso, aí já gera um medo, vai gerar um medo, aí vai gerar o ataque, fica num círculo vicioso, né? E aí, acho que é interessante pontuar porque a gente não tem, isso não é muito divulgado, né? Não, mas é algo que ajuda a gente a a gente até ter mais controle da gente no nosso cotidiano mesmo.
Uhum. Isso é muito Temos legal. controle sobre essas emoções e a ansiedade em si, especificamente. É uma apropriação, né, de si. É muito importante que pessoas assim, todo mundo, mas principalmente quem tem esses tipos de transtorno, igual social, começa a passar mal, ou fobia, a pessoa tem que se conhecer muito bem. Porque às vezes a pessoa já sabe que não tá legal, mas ela começa a forçar e aí vem um ataque. E o principal da terapia é o quê? O autoconhecimento. Então, assim, Que é proporcionado. Essa questão da respiração, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei importante a gente falar. Mudança de rotina. Precisa mudar a rotina toda? Não. Olha, não tô querendo dizer isso não. Mas existe, às vezes, alguma coisa na tua rotina que é um fator ansiogênico para você. Então, nós temos que mudar. Agora está potencializado, né? Importante pensar em readequar a rotina nesse momento. Bem, mudanças de crença, né? Você vai ter que ter mudanças de crença, de pensamento e de comportamento. Porque se você não tiver essa mudança, que isso trabalha na terapia, né? Eu tô falando, vamos falar que estão falando em TCC, né? Tudo bem, crença, pensamento e comportamento em TCC, mas em qualquer abordagem você vai mudar a sua crença, o seu pensamento e o seu comportamento. Só vai ter outro nome, né? Então, por quê? Porque se você, por exemplo, eu já tive paciente quando eu era estudante, que a pessoa só saía de casa. Não, ela não tinha ataque de pânico se ela estava com o namorado. Se ela estava com o namorado, ela tinha ataque de pânico. Mas sem o namorado ou sem namorado? Não, sem o namorado. Tá bem. Aquele namorado. Tá. Porque existe pessoas que de ataque de pânico, de fobia não, de ataque de pânico mesmo, que tem os amuletos da sorte que a gente fala. Uhum. Então fala assim, se eu sair com essa bolsa, eu não tenho ataque. Então a pessoa sai com a bolsa e ela não tem ataque, né? Então assim, mudar essa crença, né? Entender por que quando eu tô com ele eu não tenho ataque. Diferente. É perigoso você também associar, né? Ficar fazendo essa associação precoce, porque parece que você vai ter que depender de um fator, depender de alguém para você. Mas é isso mesmo, Clara. Tem muita gente assim que vive na dependência de alguém porque acredita que com aquela pessoa, daquele jeito, não vai ter problema. É uma associação perigosa. É porque acaba funcionando, mas a longo prazo não é adaptativo, né? No momento que você esqueceu o objeto ou a pessoa, não tá com a pessoa, a chance disso acontecer com uma intensidade maior vai ser... E aí reforça uma crença que não é real, né? Então, a psicoeducação, que eu já falei umas 3 vezes, né? Não tem como a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico não ter uma psicoeducação. É a mesma coisa uma pessoa que foi acometida de um câncer não saber sobre o câncer. Não saber que tem que fazer exame preventivo, quanto tempo que demora para curar, como que é. Você conversa com uma pessoa que foi acometida com uma doença dessa, ela sabe tudo. Então, quem tem uma doença, né, a gente não fala mais doença mental, hoje se fala transtorno mental. Quem tem um transtorno mental, né, ele tem que entender de si e da doença dele. Para quê? Porque daí, a hora que ele for tomar uma decisão, ele também vai pensar, não, se eu fizer isso, eu não durmo hoje. Então, eu preciso fazer naquele horário, porque eu não posso ter esse fator aqui, né? E assim eu vou. A Clara acho que falou em claustrofobia, né? Então, em vez de eu ir no Maracanã lotado, na pista, né? No metrô, pegar o metrô, tinha uma conhecida que não conseguia. Ele conseguiu andar uma estação, ficou tão feliz quando ele conseguiu. Que ele estava começando a lidar com isso. Em vez de eu ir no Maracanã lotado num show, na pista, o que eu faço? Se eu conseguir ir, eu vou, sem ser na pista, não sei como que chama, arquibancada, eu vou chegar antes,
ou no camarote, eu vou chegar antes, eu vou embora antes. São estratégias que eu faço. Né? Por quê? Porque eu não vou junto com não sei quantas mil pessoas que tem, eu vou embora. Como a gente está tendo agora, né? Todo mundo, de não passar perto das pessoas, tem que ter estratégia para sair num horário cedo, ir no mercado. Mesma coisa. Então, essas coisas é importante a gente falar. E eu queria ver se o Pedro falava um pouco da fobia, que daí muda um pouco a questão do tratamento, né? Isso, Na fobia a gente tem a terapia por exposição, que o nome pode parecer meio pesado, mas é justamente isso de fazer a pessoa ter contatos graduais, desde um contato mais simples até um contato mais complexo com aquela situação ou aquele objeto que seria o objeto da fobia da pessoa, né? Então, a pessoa tem medo de andar de avião. Primeiro a gente começa fazendo a pessoa imaginar estar no aeroporto, planejar uma viagem mentalmente. Aí, gradualmente, você imagina estar no aeroporto. Aí, mais gradualmente, imagina estar andando de avião, até que ela se sente confortável possível para ir fisicamente no aeroporto e fisicamente passar perto do avião. E a gente tem também a terapia, essa mesma terapia, puxando a sardinha de novo para a realidade virtual, que tem essa terapia por exposição em realidade virtual, que é justamente você fazer a pessoa passar por tudo isso, só que dentro de um ambiente mais controlado, dentro do computador, onde a pessoa... Uma simulação, né? Isso, é uma simulação. A pessoa vai ter esse mesmo contato, que o sentimento da pessoa é tão real quanto num ambiente real, mas ela vai se sentir mais segura de tomar esses passos de progresso, porque ela vai saber que ela não está realmente lá. Então, desde medo de aranha, fazer a pessoa pensar na aranha, botar uma aranha lá longe, pequenininha, para a pessoa ver, até o momento que a pessoa se sentir segura para segurar uma aranha na mão, tem todo esse processo de dessensibilização. Ou pelo menos ela pode não segurar a aranha com a mão, mas ela não ficar em pânico quando vê uma aranha. Só de não ficar em pânico com a aranha já é ela ter efetividade Clara quer na tentar vida segurar a cotidiana. barata? Deus me livre, guarde. Não, então não. Eu não quero segurar barata, aranha, nada. Olha Mas lá. já é muito efetivo da pessoa conseguir lidar, né? Só de ela estar compartilhando o mesmo ambiente já significa muita coisa. Sem colocar a vida em risco, não sei, se trancando fora de casa, alguma coisa assim, por causa de uma barata ou de uma aranha. É isso aí, gente. Então, hoje falamos um pouco sobre transtornos de ansiedades, ataque de pânico, síndrome de pânico. Legal que vocês ouçam e peçam ajuda ou possam ajudar outras pessoas, né? Acho que esse é o intuito maior aqui do nosso programa. Bom, o episódio da semana que vem vai ser quais são os tipos de violência doméstica. A gente tem ouvido por aí, visto lives que tem aumentado a violência doméstica, que tem aumentado a violência contra a mulher, a violência com crianças. Então, com idosos também. Com idosos, ótimo. E que eu acho que vai valer a pena da gente discutir isso um pouco. Né? Então, eu queria que vocês... Eu vou me despedir depois, então, se a Desiree quiser começar a se despedir. Então, pessoal, por hoje é só. Gostaria que vocês pensassem tudo isso que a gente falou, que é importante procurar uma ajuda, se você não está dando conta, se você está vendo alguém da sua família perto de você, que ela está apresentando sintomas, que está muito ansiosa. Gostaria de falar que isso não é falta de Deus, que muita gente pensa que é falta de Deus, que isso são sintomas mesmos, que a pessoa está sentindo isso e ela precisa de ajuda.
Então é isso, até semana que vem. Queria falar para as pessoas para prestarem muita atenção em todas essas informações, até anotar, se for importante, se for melhor para guardar, né? Passar para outras pessoas, muita gente precisa ter acesso a informações específicas, como a gente trouxe aqui. E não tenham vergonha, porque muita gente sofre as mesmas coisas uns e outros, só que o que acontece é que as pessoas não falam as coisas ruins, né? Então a diferença é só essa, mas todo mundo ou muita gente passa pelas mesmas coisas em determinadas fases da vida ou está passando agora, só não está falando. Bom, então eu vou me despedir antes do Pedro. Gostaria que vocês deixassem as sugestões, temas, feedbacks, o que vocês querem, tá? Tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. O Pedro vai dar os endereços e até a próxima. E eu vou convidar vocês para darem uma olhada lá no nosso blog. A gente está com muitos textos que podem ajudar você a refletir sobre alguma questão. A gente, nesse mês de maio, trabalhou bastante com a questão da maternidade. Em junho, a gente vai trabalhar vários novos temas. E a gente comentou justamente de um tema que eu escrevi, que é sobre como a gente pode transformar os ambientes que a gente está convivendo em um ambiente que seja proveitoso para a gente aprender, para a gente conseguir aprender de diversas formas. Então dá uma olhada lá no nosso blog, o site é www.clinicadaponte.com.br. Você pode encontrar a gente também no Instagram, no @soudaponte, e no YouTube, se eu não me engano, é @Clínica da Ponte, né? Isso mesmo. Aí você dá uma olhadinha, nosso podcast está sendo publicado no YouTube também. Então é só dar uma olhada, procure os textos também, se você tiver interesse. E se sentir alguma necessidade, está percebendo alguma questão de tudo isso que a gente falou agora, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. É isso. Beleza, galera. Até a próxima. Até a Tchau, até a próxima.